Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal. Olá a todos, eu sou Andréa Shimada, oncologista clínica, e hoje eu estou novamente junto com o Dr. Carlos dos Anjos, oncologista clínico também do Hospital Sírio-Libanês, e como nossa convidada, nós temos a doutora Tamizzi Dassi, que é mastologista do Hospital Sírio-Libanês também, para falar de um tema bastante importante que está presente em todas as nossas consultas, que é sobre sexualidade durante o tratamento de câncer de mama. Essa é a primeira discussão sobre esse tema, né, de uma série de outros temas importantes que fazem parte dos efeitos colaterais, tanto relacionados ao período de tratamento, como no pós-tratamento também, e que nós vamos estar abordando ao longo dos outros dias, né. Então, siga nossos canais, né, no canal do YouTube, no nosso Oncoportal, nas plataformas de Streamer e Deezer também. Então, para começar, vou começar com o Carlos, para perguntar como é que é no consultório, quais as principais queixas dos nossos pacientes em relação ao tratamento, desde o início até o final, e o pós-tratamento, quais as principais queixas das pacientes com câncer de mama trazida ao consultório. Perfeito. Obrigado, Dea. Bem-vinda, Tamizzi. É um prazer tê-la aqui no canal conosco. Muito orgulho ter você aqui com a gente e obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui batendo papo com a gente. Como a doutora Andréa já comentou, né, a sexualidade, sem sombra de dúvida, como todos sabem, é algo extremamente relevante na vida de qualquer um de nós, né? Afinal de contas, faz parte da vida do adulto ter os seus momentos de intimidade, relação entre o casal e assim por diante. E para as mulheres, em especial, tratadas para câncer de mama, uma série dos nossos tratamentos, sobretudo os tratamentos sistêmicos, remédios que utilizamos, tanto do ponto de vista de tratamentos venosos, como quimioterapia, e sobretudo pílulas orais, do que chamamos de terapia endócrina, podem afetar a vida sexual daquela paciente, de algumas maneiras. Os tratamentos podem gerar coisas como perda do desejo de ter relação, que é o que a gente chama de perda de libido, que pode ser desde um fenômeno químico-físico, né, por diminuição do nível de hormônio, mas também por todo o estresse emocional causado pela doença, e às vezes até pela alteração da autoimagem proporcionada pela cirurgia, que o paciente acaba sendo submetido muitas vezes para o manejo da sua doença da mama. E, além disso, alterações como secura da região vaginal, que pode, por sua vez, também proporcionar o que a gente chama do termo técnico de dispareunia, que é dor para a relação. Então, essas são algumas dos aspectos que a vida sexual da paciente pode ser impactada, tanto em termos de perda de desejo, tanto como em termos de sensação de secura vaginal, quanto em termos de dor local. Essas são as queixas que a gente acaba ouvindo com mais frequência dentro dos nossos consultórios, sejam de pacientes que estejam em tratamento ativo ou, como a doutora Andréa comentou, até mesmo de pacientes que estejam em acompanhamento pós-término dos seus tratamentos de fase aguda, da cirurgia, da rádio, da quimio e assim por diante. Tamizzi, você é uma mastologista e a gente sabe que esse é um tema que ele é muito querido, você estuda bastante sobre o tema. Será que você podia dividir um pouco com as nossas ouvintes aqui do portal a respeito de como lidar com essas situações e discutir com a gente um pouquinho as formas de tratamento que são possíveis para essas queixas mais comuns? Claro. E aproveitando a pergunta, só para você engatar nela, qual é a frequência com que as pacientes vêm de forma própria perguntando e se queixando sobre a sexualidade, né? Porque é um tema sempre difícil de ser abordado nas consultas, às vezes os pacientes ficam envergonhados, então, aproveitando a pergunta do Cacá, queria que você respondesse tudo isso também. Tá ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês e esse espaço para estar falando de um tema que ainda é muito tabu, né? Não, a sexualidade é tabu não só quando a gente fala da paciente com câncer de mama, mas acho que nesse contexto é um tabu ainda maior. Muitas vezes a mulher já se sente, né? Tá tudo bem com o tratamento, ela já se sente grata pelo fato de estar seguindo bem e às vezes tem vergonha realmente de se queixar sobre esse assunto, mas é algo que faz parte da saúde de todo mundo e que a gente precisa, assim, conversar. Acho que em relação à frequência que é abordado em consulta, o que a gente tem de dado é que mais ou menos metade das consultas isso vai ser abordado, mas boa parte das vezes vai ser
pelo médico, né? Então a gente tem um papel ativo de perguntar para as pacientes, porque nem sempre elas vão se sentir à vontade de trazer isso como uma queixa. E a gente sabe que as alterações de sexualidade, né, como o Cacá falou, por conta do tratamento, acaba sim tendo uma frequência maior que das mulheres que não fazem tratamento para câncer de mama. Então, falando um pouquinho, acho que principalmente, né, da secura vaginal, acho que é mais fácil seguir nessa linha e deixar a libido para depois, que acho que é a questão mais complexa. Mas falando em relação à secura vaginal, que vai ser um sintoma mais frequente para quem faz tratamento com bloqueio hormonal, para as mulheres que, tanto que não estão na menopausa e acabam tendo uma menopausa induzida pelo tratamento, ou para as que já estão na menopausa e vão ter que fazer uso de bloqueio hormonal, isso pode acabar piorando também. E mesmo para aquelas que estão na menopausa, às vezes não vão precisar de bloqueio hormonal, mas também não vão poder utilizar uma terapia de reposição hormonal, por exemplo. Então, a secura vaginal, ela acontece pela falta de um hormônio que é o estrogênio, e nesse contexto a gente não vai poder utilizar esse hormônio de maneira sistêmica, né, não faz sentido a gente estar usando um tratamento para bloquear, então a gente não vai poder dar esse hormônio depois. Mas isso pode impactar de maneira negativa, porque se a gente tem uma vagina mais ressecada, ela vai ter uma falta de lubrificação, então para ter relação sexual, às vezes a mulher não vai conseguir ter uma lubrificação adequada sozinha, e por conta disso, né, por ficar mais ressecada, às vezes a vagina ela vai ficando mais estreita, e pode também causar dor para ter penetração, às vezes até fissuras, machucados. Então, quanto antes a gente começa a perceber esse ressecamento que está acontecendo, mais fácil da gente conseguir agir e da gente conseguir fazer um tratamento. Então, por isso que é tão importante que a gente pergunte ativamente, que a gente estimule as pacientes a se queixarem sobre isso. A gente pode fazer alguns tipos de tratamento, né? Pode usar tanto hidratante vaginal, à base, né, de água, hidratantes que não tenham hormônio, que são como se fossem hidratantes de pele, mas que são hidratantes específicos para a região vaginal e que devem aí ser utilizados a longo prazo. Os lubrificantes, quando for ter relação sexual à base de água também, para utilizar, para ajudar nessa lubrificação, diminuir o atrito na relação sexual. E em alguns casos específicos, aí é sempre uma coisa que tem que ser discutida com o oncologista, né? A gente nunca vai utilizar sem ter uma discussão realmente com o médico. A gente pode utilizar, em alguns casos, cremes com estrogênio, mas não são todos os cremes e não é para todas as pacientes. Além disso, a gente tem também a opção de fazer laser. A gente tem tido cada vez mais estudos com tratamento com laser vaginal, são lasers parecidos com aquele que utiliza para a pele, né, para melhorar colágeno, e o efeito na vagina vai ser muito parecido. Ele estimula a produção de colágeno e com isso consegue melhorar a elasticidade, diminuir um pouco esse ressecamento e facilitar nessa questão da relação sexual. E aí, seguindo, né, com a questão da libido, acho que essa questão do ressecamento entra muito nesse contexto, porque muitas vezes a mulher ela já vai estar com uma vagina mais ressecada, isso ela pode ter dor, e aí, assim, a gente não tem como falar em desejo sexual se a gente tem uma relação sexual com dor. Então, acho que isso já é um ponto básico que tem que ser abordado antes de pensar no desejo, né? Se a relação sexual, quando ela tem, se é uma coisa prazerosa, se ela não sente nenhum desconforto. Então, abordar a questão do ressecamento, acho que vem até antes da gente pensar na questão da libido. Mas a libido, ela pode sim ter um impacto com o tratamento do câncer de mama, e como o Cacá falou, não vai ser só secundário à questão hormonal, que muita gente acredita, né, que libido é só hormônio, então que às vezes é só resolver a parte hormonal que vai estar tudo certo, e não é bem assim. Se fosse assim, acho que seria mais fácil. Mas a verdade é que a gente tem, na mulher, são vários fatores que vão interferir no desejo sexual. A mulher, ela tem uma resposta sexual diferente do homem, que costuma ser muito mais responsiva do que espontânea. E que vai ser influenciada pelas questões psicológicas, pelo momento de vida, pela fase que ela está, pela autoestima. Então, são vários fatores que influenciam. E o tratamento do câncer de mama acaba impactando na questão da autoestima, acaba impactando na imagem que ela tem, tanto, né, às vezes a quimioterapia vai ter queda de cabelo, pode às vezes ter ganho de peso, pode ficar mais inchada, depois com a cirurgia vai ter uma cirurgia que vai impactar em sensibilidade da mama, às vezes vai deixar a mama diferente do que era. Então,
são várias questões ali que estão em jogo, e que o próprio momento, né, você desvia toda a atenção para o tratamento da doença. Então, isso por si só pode ter um impacto. E aí a gente precisa ir tentando abordar todos esses fatores, e acho que o mais importante é tentar trazer o parceiro ou parceira para abordar isso junto também, né, porque não adianta a gente só conversar com o paciente e esquecer que muitas vezes, né, a gente, né, tá falando em relação sexual, pelo menos 2 pessoas ali. Então a gente precisa também trazer a parceria para conversar com isso junto com o paciente. E de vocês, como que vocês abordam isso? Assim, vocês acham que é fácil chegar nesse assunto, que as pacientes têm resistência para conversar, ou quando vocês perguntam ativamente, elas já trazem isso? Cacá, você que é homem, que às vezes acho que a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, é reforçar aqui para quem está acompanhando o canal e está nos assistindo, que como equipe médica, a gente sempre vai procurar conversar sobre o tema. Então, eu, por praxe, tento sempre, quando vou iniciar alguma forma de tratamento que vai impactar em a relação na sexualidade daquela mulher, em geral, mesmo antes de iniciar o tratamento, a gente vai discutir, explicar, falar que pode ter impacto, e assim por diante, o que facilita a conversa num segundo momento. Mas, obviamente, que às vezes a consulta, por ter uma série de temas a serem discutidos, a sexualidade acaba ficando, em algumas das consultas, como você comentou, um pouco mais deixada de lado. Então, acho que é importante reforçar para quem está acompanhando o canal e está do outro lado da mesa, né, que está com o paciente, que traga o assunto, né, não tenha vergonha, não tenha impedimento de conversar isso com a equipe médica, né? A equipe médica seguramente vai ter total interesse em ouvir a queixa e tentar manusear essa queixa. Do ponto de vista de impedimento social sobre o tema, né, eu acho que isso varia bastante de indivíduo para indivíduo, né? A gente sempre tenta, muitas vezes, porque muitas vezes esse tipo de conversa se dá depois de algumas séries de consultas. Em geral, não é o primeiro tema da consulta, né? Em geral, na primeira consulta, você está muito mais dedicado ao foco do manejo da doença em si, né? E não tanto dos efeitos colaterais que ainda nem iniciaram-se, porque você nem iniciou o tratamento. Então, acho que a gente vai tendo algum grau de intimidade maior com os pacientes e vai conseguindo conhecer um pouquinho mais qual aquele paciente que vai ser um pouco mais espontâneo, menos espontâneo, e daí vem a forma com que a gente aborda o tema, né? Mas eu acho que o que você trouxe, Tamiz, é absolutamente imperativo, né? Eu acho que trazer o parceiro ou a parceira para dentro da discussão é absolutamente fundamental, né? Até para a compreensão de que esse parceiro ou parceira entenda o momento pelo qual o paciente está passando e entenda que talvez, numa determinada fase do tratamento, vai ter mesmo algum grau de diminuição da atividade que é sexual e que isso vai ser recobrado num segundo momento, terminado alguma fase aguda de tratamento, e obviamente a tentar ajudar aquele casal a manter esse aspecto que é tão importante da vida faz todo sentido, né? Mas, de novo, conhecer o paciente, saber como abordar, acho que é fundamental, e do outro lado, pedir encarecidamente para que os pacientes também não se envergonhem e tragam isso. Não sei se a Andréa tem uma experiência muito diferente dessa. Não, é exatamente isso, né? E o mais importante, por que a gente está aqui hoje falando nisso, é por esse dado muito impactante. Metade das pacientes não vão abordar esse tema com os seus oncologistas, com os seus mastros ou ginecologistas. Isso faz parte da nossa vida, né? A vontade, o desejo sexual faz parte da vida de todo mundo. É um ponto importante, crucial. Cada paciente tem um momento certo de ser abordado. Algumas pacientes já ainda durante a quimioterapia, algumas ao longo do tratamento anti-hormonal, que é a grande maioria, né? A grande maioria das queixas é nesse momento, né? E é por isso que nós costumamos a falar assim, olha, depois da quimioterapia, as consultas começam a ser mais longas ao longo do segmento e da terapia endócrina, porque volta toda a demanda do que a gente tinha antes, né, do chegar ao antigo normal da vida, ou que se considerava normal antes do tratamento, né, então é isso, e abordar é o que o Cacá falou, assim, a cada momento você vai perguntando devagarzinho até saber qual o melhor momento para abordar de forma plena, desde mesmo que a gente tenha que chamar
para essa conversa, seja o parceiro, a parceira, um psicólogo, dependendo da gravidade, da dificuldade dessa abordagem, seja do médico que está cuidando, seja do paciente em relação à abordagem, né? A intensidade e a frequência da queixa varia também, independente do remédio ser o mesmo para todo mundo. Então, eu acho que é isso, o ponto crucial aí para a chamada desse assunto hoje aqui no nosso canal. E eu acho que lembrar, né, que um dos principais objetivos aqui é lembrar os pacientes que nos acompanham aqui no canal e que têm interesse sobre o tema, de que a alteração da vida sexual, seja a perda de libido, dor para a relação, secura vaginal, são queixas muito comuns. Então, não se sinta com dificuldade de conversar sobre o tema, ou, poxa, será que só eu sinto isso? Será que ninguém mais vai sentir? Será que o médico vai saber como abordar? Sim, porque, de novo, como o Tamizzi comentou, como o André comentou, são queixas, infelizmente, frequentes que acontecem no consultório e que merecem toda a atenção e cuidado, porque impactam tremendamente na qualidade de vida das pacientes. E, de novo, a gente quer curar as pacientes e quer que elas mantenham uma boa qualidade de vida ao longo de todo o seu tratamento. E acho que o quanto mais precoce a gente conseguir intervir em qualquer uma dessas queixas, né, fácil nunca vai ter o tratamento, mas com certeza a gente vai ter maiores chances de ter um resultado positivo, porque faz muita diferença a gente começar essa abordagem o mais precocemente possível. Então, acho que, assim, para as mulheres que tenham queixa de sexualidade, tentem achar uma abertura com o médico para conversar, e acho que para todos os médicos, né, deem essa abertura, e como você falou, Cacá, acho que já conversar com isso antes de começar o tratamento, acho que você já deixa espaço, né, para que a gente não se sinta com vergonha, enfim, se sinta confortável para falar. E a precocidade evita também que cada paciente que tenha um acesso limitado ao seu médico, ou tenha receio, vá procurar sozinha alternativas que não podem ser utilizadas nesse momento, né? Então, o médico é para ser parceiro, companheiro ao longo do tempo, então o importante é discutir tudo que precisa ou qual desejo que cada uma das pacientes tenham, né, para ver o que pode, o que não pode fazer e qual é o melhor caminho para abordar e diminuir, quiçá completar, sanar todas as queixas envolvidas no cuidado. Perfeito. Eu acho que para essa primeira rodada de efeitos colaterais dos tratamentos, a gente teve uma boa conversa aqui. Queria agradecer imensamente a parceria da Tamizzi de estar aqui conosco e nos ajudar tremendamente na discussão a respeito desse tema com os nossos internautas que nos acompanham, né? Relembrar de novo o que a Déa falou, acompanhem o Oncoportal nas redes sociais, YouTube, no Spotify, em todas as redes de stream, e de novo agradecer a atenção de vocês. Tamizzi, fica à vontade, por favor, se quiser falar qualquer coisa que está amarrada aí, que acabou não falando, fique à vontade para finalizar. Tá, não, acho que é um tema que a gente precisa de muito tempo, né, para conseguir conversar sobre tudo, mas acho que só de falar sobre isso, né, e trazer um espaço que a gente aborde a necessidade de conversar sobre esse assunto, com certeza a gente já consegue deixar aí para as pacientes essa sementinha de levar as informações para o médico, de conversar realmente, e parabéns a vocês pelo canal, excelente, acho que quanto mais informação a gente levar, sempre melhor, com certeza. Obrigada, Tamizzi, obrigada, Cacá. Tchau, pessoal. Nos vemos em vídeos futuros. Tchau, tchau. Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal.